Ora bem, e retomamos aqui a nossa transmissão, a transmissão da Voz do Campo TV, a partir desta grande iniciativa que está a acontecer aqui, que marca de facto estes próximos 5 dias, portanto a OVI Beja, a partir da cidade de Beja, para todo o país, para todo o mundo, portanto todo este alentejo em todo o lado, portanto com toda esta riqueza que lhe é característica. Bom, vamos dizer que estamos a transmitir via Facebook e também no YouTube. Desde logo os agradecimentos para quem nos está a acompanhar via online. Portanto, vamos continuar aqui com as nossas conversas, portanto, com pessoas que estão e entidades e responsáveis que são muito têm a dizer, portanto, sobre como vai e como poderá vir a estar no futuro este setor, o setor tão importante que é o agro aqui e para já, pelo menos aqui no nosso cantinho em Portugal. Bom, vamos conversar aqui exatamente com Carlos Rodrigues, que é o meu próximo convidado. Vamos falar de bioplásticos, ou biofilmes, melhor dizendo. Portanto, dizer que Carlos Rodrigues está aqui em representação da Silvex. Seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Obrigado. Portanto, o termo correto é agrobiofilme. Sim, bom, primeiro que tudo agradecer o convite para estar aqui e falar um pouco da Silvex e das suas soluções sustentáveis. A Silvex, de facto, já há mais de 20 anos que aposta em soluções biodegradáveis certificadas como compostáveis, inclusive quando ninguém falava disso. Agora sim, agora é cada vez mais importante termos soluções biodegradáveis que são altamente sustentáveis, não só em termos ambientais, como também em termos económicos. O agrobiofilme é um produto que começou por ser um projeto FP7, que decorreu de 2010 a 2013. É um projeto em que a Silvex está no Ribatejo, em Benavente, e, portanto, viu o problema dos plásticos de polietileno no solo e resolveu, vamos tentar resolver este problema criando uma solução ambientalmente sustentável. Fizemos um consórcio com várias universidades, com outras empresas, nomeadamente a Biobeg da Noruega e a ICS de França. Chamamos o Instituto Superior de Agronomia para trabalhar connosco, a Universidade de Montpellier, a Universidade de Darmstadt, na Dinamarca, e também um centro tecnológico na ADESV, em Espanha. E o nosso objetivo foi, vamos substituir o filme de polietileno que pode durar décadas. Aliás, nós não sabemos porque ele foi criado, o polietileno, na altura da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, se tivesse sido enterrado algum filme nessa altura, se calhar ainda estava em boas condições hoje. Portanto, a ideia foi substituir esse filme de polietileno que é usado nos campos por um filme biodegradável que, no fim do ciclo da cultura, é enterrado e se transforma em matéria orgânica, água e dióxido de carbono. Portanto, desde logo, hoje em dia não é muito favorável falar no termo plástico na agricultura. Portanto, como referiu, pelo menos deduzo das suas palavras. Daí a introdução deste novo conceito. Portanto, biofilme. Sim. Pelo que nós tivemos a oportunidade de reparar, ainda muito recentemente, na nossa conferência Inova Ensino na Escola Superior Agrária de Santarém, tivemos a oportunidade de acompanhar um dos vossos trabalhos e ficámos então com a informação de que este biofilme ele é biodegradável, que vai, de certa forma, colmatar um pouco uma grande preocupação do agricultor que, utilizando o polietileno, conforme tem utilizado anteriormente, cria-lhe um problema, que sente um problema, que é o que fazer a este polietileno. Sim. É isso, não é? É correto. Porque o agrobiofilme, quando foi criado, e nós desenhamos diferentes soluções para diferentes culturas, o que nós pretendemos foi adaptar cada solução a um tipo de cultura e às suas condições edafoclimáticas onde é cultivado. Enquanto o polietileno
depois de utilizado, para já, grande quantidade, ou uma grande quantidade, depende do agricultor, que não o consegue retirar todo do solo, vai contaminar o solo ano após ano. Nós estimamos, mais porque os próprios agricultores nos dizem, que cerca de 10% todos os anos é incorporado ao solo. Isto ano após ano, estamos a falar de culturas anuais. Mas, de facto, no início, quer o polietileno, quer o nosso biodegradável, têm as mesmas vantagens para o agricultor. Conseguem controlar as infestantes, conseguem melhorar a eficiência do uso da água de rega, conseguem aumentar a temperatura do solo, conseguem diminuir o risco de erosão, conseguem até diminuir o risco das geadas. O que acontece é que no fim do ciclo da cultura, o que é que se faz? Porque hoje este filme está contaminado com restos de pesticidas, está contaminado com restos de plantas, com solo. Portanto, não há nenhum reciclador que aceite este plástico. Portanto, os agricultores têm que pagar para gerir este plástico. E nem todos estão dispostos a pagar. Portanto, às vezes, fica assim esquecido num canto durante algum tempo. A grande vantagem do agrobiofilme é que consegue ter todas estes efeitos positivos e no fim do ciclo de vida é enterrado e vai se transformar em matéria orgânica que vai ser utilizada pelas culturas seguintes. E os resultados que tivemos deram, em termos quantitativos, porque um agricultor é um agente económico e, obviamente, o objetivo dele é ter lucro que remunere a sua atividade. E, portanto, no fim de contas, o agrobiofilme consegue aumentar até, em alguns casos, a produtividade, mesmo em relação ao polietileno. Nesta equação, chamemos-lhe assim, teremos que falar da Nova Monte. Sim, a Nova Monte é desde o início. A Silvex trabalha com bioplásticos ou com plásticos biodegradáveis há mais de 20 anos e desde sempre com a Nova Monte. Mais do que um cliente, nós somos parceiros e trabalhamos com eles não só no desenvolvimento de algumas soluções específicas para problemas que nós encontramos, mas também, olha, por exemplo, a Silvex teve durante 3 anos um projeto com a Zero para incentivar a compostagem dos resíduos orgânicos nas escolas. Tivemos com cerca de 100 escolas durante 3 anos a desenvolver esse projeto. Estamos agora numa segunda fase, ou num segundo projeto Devolver à Terra, novamente com a Zero, mas agora também com a participação da Nova Monte, em que estamos justamente a ensinar às crianças e aos jovens das escolas como fazer a compostagem, como transformar um resíduo em algo que pode ser utilizado, que é o composto, que vai ser utilizado para as hortas, para os jardins. Nós, na Silvex, com os resíduos do nosso refeitório, fazemos também a compostagem. Temos compostores, fazemos a compostagem, utilizamos sacos biodegradáveis e compostáveis para colocar os resíduos orgânicos e, no fim, é colocado o saco juntamente com o resíduo orgânico num compostor e daí vai nascer composto que depois usamos também no nosso jardim, na Silvex. Portanto, estão a educar também, enfim, a nova geração. A nova geração. Sim. Voltando à Nova Monte, esta é uma parceria com que objetivo? Fala um pouco melhor, um pouco mais desta parceria que vocês têm. A Nova Monte é uma empresa que se preocupa com o ambiente, naturalmente, e, portanto, quando a Nova Monte se junta, digamos, neste projeto com a Silvex, portanto, junta-se o útil ao agradável, podemos assim dizer. Claro. A Nova Monte é uma empresa líder no mercado dos plásticos biodegradáveis há pelo menos 30 anos e nós fizemos vários projetos em que estudamos as melhores soluções juntamente com eles. Lembro-me, por exemplo, em 2011 lançámos o primeiro filme
biodegradável para alimentos. O chamado, em inglês, que é onde mais vendemos este filme, é o Cling Film. Mas é a película aderente em Portugal. Nós, em 2011, em conjunto com a Novamonte, desenvolvemos a primeira película aderente biodegradável no mundo. E é um exemplo do trabalho que temos feito em conjunto e depois, em muitos casos, porque eles são os fornecedores da matéria-prima, mas muitas vezes nós e os nossos clientes é que sabem o que é que querem. E mediante as necessidades que nós e os nossos clientes têm, nós falamos com a Novamonte e acertamos as melhores soluções para as matérias-primas mais adequadas. Um trabalho que não termina, há sempre mais qualquer coisa para inovar. Neste momento, não sei se me pode, enfim, utilizando a expressão, algo na manga que vocês tenham para que possam ir um pouco mais além? Olha, tem graça falar em manga, porque uma das soluções que estamos agora a tentar desenvolver e vamos experimentar é justamente uma manga que deriva do agrobiofilme. Portanto, o agrobiofilme é um mulch para cobertura do solo, certificado como biodegradável pela norma 17033. É muito importante referir que a norma define as condições da biodegradabilidade deste filme, biodegradabilidade nas condições do solo. E nós, passando aqui, hoje no caminho até Beja, vi, quer em amendoais, quer em olivais, uma manga flexível à volta de cada uma das árvores que são plantadas. Proteção, não é? Sim, não é um tubo, é uma manga de proteção. E essa manga de proteção também tem um problema na gestão do fim de vida. E nós estamos justamente também, em colaboração com a Novamonte, agora a desenvolver uma manga biodegradável para ser utilizada nestes viveiros. Nem a propósito, portanto, é uma manga. É mesmo uma está manga. na manga. Está na manga. Muito bem. Aí reflete, de facto, a vossa perspicácia, portanto, e a atenção que têm a toda esta criatividade que tem a vossa parceria Silvex com a Novamonte. Mas voltando ao agrobiofilme, é sabido que todas estas inovações, por norma, não quer dizer que o seja, por norma, trazem um valor, um custo mais elevado. Portanto, isto poderá ser, entendo eu, algum entrave também. Sim, de facto, o custo ou o preço por quilo é mais elevado. Embora, neste momento, com a situação depois da guerra do Golfo, nós tenhamos... Claro que houve aumento de todas as matérias-primas, mas o polietileno subiu mais do que a matéria-prima biodegradável. Mas, não fazendo contas disso, sendo que imaginando que o biodegradável possa ser em preço por quilo 50% ou já menos mais caro do que o polietileno, nós, e eu também sou agricultor, acho que os agricultores não se preocupam com o preço por quilo, mas com o custo por hectare. E quando fazemos as contas com o custo por hectare, porque temos que ter em conta que, para já, nós conseguimos... A matéria-prima biodegradável tem uma densidade mais elevada. Nós conseguimos fazer para a mesma cultura com uma espessura mais fina. Isso quer dizer que vamos gastar uma menor quantidade por hectare. Logo aí há uma redução ou uma aproximação em termos de custo por hectare. E depois temos que pensar que o agricultor, no fim de vida, vai ter que gastar dinheiro para retirar o polietileno. Dinheiro, tempo, às vezes... O agricultor tem várias searas e não consegue, acaba uma, não consegue ir tirar o polietileno. E depois, quando tem tempo, já passaram alguns meses, e é virtualmente impossível retirar todo, mas vai ter que pagar para o tirar, vai ter que pagar para o gerir, se o fizer bem, e fazendo essas contas todas, os custos por hectare ficam muito aproximados. Ainda com a vantagem de que os agricultores inseridos numa organização de produtores, através dos programas operacionais, têm acesso a uma subvenção que é de cerca de 50% do valor. Mas tem que estar numa organização? Sim, tem que estar numa organização de produtores. Nós na Silvex e a Novamonte também,
temos feito algumas tentativas junto do Ministério da Agricultura, do Ministério do Ambiente, para que, especialmente no Ministério da Agricultura, para que todos os agricultores, pelo menos os que estejam em produção integrada, pudessem ter acesso a esta subvenção, porque é importante conseguirmos substituir o polietileno pelo biodegradável. Hoje, dados da FAO, por exemplo, a contaminação dos solos é responsável por cerca de 20% de diminuição da produtividade dos solos. Também dados da FAO, há mais de 60% de solos degradados no mundo. Não é obviamente, a responsabilidade só da poluição dos solos, mas o polietileno, ao promover a poluição do solo, está a contribuir, está a aumentar a pressão para esta degradação do solo. E nós, se usarmos a agrobiofilme, um filme biodegradável, em substituição do polietileno, estamos a caminhar no sentido inverso. Estamos a diminuir a erosão, estamos a conseguir que algo que não vá poluir o solo, mas que vá servir de alimento, digamos assim, para a cultura seguinte, porque vai ser transformado em matéria orgânica. Portanto, estamos a contribuir para a reversão da degradação dos solos. Achamos que é muito importante que todos os agricultores possam ter acesso a esta subvenção, porque é uma subvenção para resolver um problema muito grave. As pessoas, eu dou este exemplo, as pessoas preocupam-se com o plástico nos oceanos, porque veem uma tartaruga com um plástico à volta e ficam indignadas com isso. Mas esquecem-se que hoje há mais plástico na terra, há mais plástico nos solos do que nos oceanos. Só que no solo não se vê. Imagino que se vissem uma alface com um pedaço de plástico enrolado à raiz, não se indignavam. Mas o facto é que há mais plástico enterrado no solo, plástico de polietileno, do que plástico nos oceanos. Embora seja, e sendo otimistas, é uma tendência para virar, não é? Uma tendência para diminuir, e temos que tomar medidas, porque já há uma alternativa viável. O filme biodegradável para a cobertura do solo, o mulch, é realmente viável para substituir o de polietileno. E para uma grande variedade de culturas também. Sim. Nós no projeto fizemos para culturas de ciclo curto, 2 para o melão e para o pimento, e depois fizemos para vinha, em termos de culturas perenes, e também para o morango. E é muito interessante que nós desenhamos soluções para cada uma destas culturas. Culturas que não eram per si, mas era para simbolizar ou para representar culturas com um ciclo de vida parecido. O projeto foi financiado pela União Europeia. Realizamos muitos relatórios que tivemos que apresentar à União Europeia, e o projeto acabou em 2013. Interessantemente, em 2017 surgiu uma norma, a 17033, que veio beber muito dos resultados do projeto Agrobiofilme, nomeadamente na divisão em 4 categorias destes filmes biodegradáveis, para culturas até 3 meses, para culturas de 3 a 6 meses, para culturas de mais de 6 meses e para culturas por anos. Foi basicamente o que nós fizemos no nosso projeto. Muito bem. Carlos Rodrigues, foi um gosto falar consigo. Muito obrigado. E ficámos a conhecer um pouco melhor, portanto, o agrobiofilme e a necessidade de o implementar cada vez mais no terreno. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Bom, ficam então este apontamento, esta informação, portanto, provavelmente muitos dos nossos agricultores que nos estão a acompanhar já terão conhecimento, mas nunca é demais referir, sublinhar a importância da utilização deste agrobiofilme, por exemplo, porque, efetivamente, apesar de, como disse o nosso convidado, apesar de aparentemente ter um custo mais elevado por quilo, depois na prática, feitas as contas, chega-se à conclusão que vale a pena e que acaba por ser mais económico. Portanto, ficamos com essa informação. Bom, vamos agora, nós estamos prestes
perto ou já estamos exatamente na hora do almoço, mas não queremos terminar aqui a nossa, esta parte da manhã, digamos, de transmissão da Voz do Campo TV, não queremos terminar sem ir lá fora, justamente, e perguntar ao colega João Artur, penso que deve estar aí a preparar-te para ires almoçar, mas antes disso quero que nos fales o que é que os visitantes que estão aqui, que nos estão a acompanhar e outros que ainda não vieram e que vêm aqui certamente, o que é que os espera? Olha, Paulo, efetivamente, vir à Ovibeja não é apenas obter mais conhecimento, obter novas experiências, não é só isso. É, acima de tudo, também comer e provar, degustar. Neste caso, na hora do almoço, não se trata apenas de degustação, trata-se sim de encher a pança. É mesmo assim em traços gerais. E por isso vou-vos acompanhar a virmos conhecer, vou-vos sugerir virem connosco a conhecermos mais um pavilhão desta feira. Desta vez, pavilhão do Cante, nomeadamente onde vamos encontrar aqui um conjunto de tabernas gastronómicas. Sim, as pessoas que vêm efetivamente ao Ovibeja podem almoçar aqui. Faz parte da experiência, faz parte de conhecer novos sabores e convido-vos a entrar mesmo e eventualmente até podemos perguntar a alguém se, enfim, como é que se sente, se gosta do que está a comer. Por exemplo, este cavalheiro, que eu já tinha reparado que ele está aqui a comer há algum tempo, quero-lhe perguntar o que é que me diz? Está aprovado, não está aprovado? O que é que me diz? Está aprovado. Optou por almoçar aqui por algum motivo específico? Não, por motivo nenhum. Quis simplesmente provar, quis vir aqui, portanto tinha que encher a pança, não é verdade? Exatamente, necessidade de comer. E está bom? Está bom. Tá. Onde é que comeu? Na Mingorra Cravinho, é isso? Exatamente. É colaborador? Não. É visitante? Visitante. Tenha uma excelente feira, está bem? E as meninas também, está bem? Obrigado. Portanto, eu acho que está aprovado. Pelo menos há alguém que vem visitar a feira e que nos dá esse feedback. Portanto, aprovado está. Por isso, Paulo, a minha sugestão é, eu já por aqui vou ficar, ok? Por este pavilhão, parece-me que faz sentido ficar aqui. Se tu quiseres, a equipa que está aí em estúdio, podem vir ter connosco, comigo e com o Alberto que está aqui na Câmara e, eventualmente, ficamos por aqui, se fizer sentido para vocês. Com certeza, João, aguenta aí que nós já vamos ter contigo, porque vamos ter que fazer aqui uma pausa para também almoçarmos. Dizer apenas que estamos com esta transmissão de Voz do Campo TV. Agora é a altura de realmente de aconchegarmos um pouco o nosso estômago para depois nos prepararmos para esta segunda parte deste primeiro dia, primeiro dos 5 dias deste grande certame que é a Ovibeja. Portanto, não saia do seu lugar, nós voltamos dentro de alguns minutos. Até já.